Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, que apesar de todos os pesares, você esteja conseguindo extrair bons aprendizados. Bom, hoje eu quero falar sobre um tema que é um tema ainda tabu, que não é um tema confortável nem de se falar a respeito e talvez nem de se ouvir a respeito, mas eu acredito que muito necessário, que é a morte, que é o luto pela perda de pessoas que nós amamos. Eu acredito que a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo não saibam que eu perdi uma irmã quando ela tinha 15 anos. Nessa semana que vai entrar agora, no dia 5 de maio, ela completaria 21 anos, que foi a idade que eu tinha quando ela veio a óbito. E eu decidi gravar esse vídeo por conta dessa situação e também por conta do momento que a gente tem vivido. Tem muitas pessoas perdendo familiares por conta desse vírus. E eu acredito que o máximo de acalento que essas pessoas buscarem e elas puderem ter seria ótimo. E eu quero ser parte dessa somatória, nessa ajuda, até por quem já viveu isso. O luto, a dor da perda de alguém que a gente ama muito, é um processo gradual de estabilidade. Eu não diria de cura, mas eu diria de estabilização, de melhoria. Nós somos seres de adaptação. Então, o tempo, ele é muito legal com a gente, quando a gente permite que ele seja. De acordo com a própria psiquiatria e a própria psicologia, existem explicações para as fases do luto. Eu vou até citar aqui para vocês entenderem mais ou menos como funciona o nosso ser num processo de luto. A gente passa por fases que duram de 3 até 2 anos, de uma forma saudável, numa recuperação de um luto, e que elas variam, elas se alternam, elas não acontecem exatamente na ordem que eu vou falar pra vocês agora, mas o ideal é que todas elas aconteçam, pra de fato seu processo ser progressivo. São fases que são dolorosas, são fases que não são agradáveis, mas são mecanismos de defesa do nosso próprio ego, do nosso próprio eu, contra a dor que de fato vem. Então, se você não vivesse esses sentimentos, a dor que você sentiria seria absurdamente enorme, seria uma coisa avassaladora e talvez até insuportável. Então, assim, por que eu tô dizendo isso? Porque são fases extremamente importantes para o processo de recuperação. E elas precisam ser sentidas, elas precisam ser vividas para, de fato, elas cumprirem uma função de cura, melhora. Quando você tem uma pessoa, quando você tem um ser que compõe a tua vida de uma certa forma, porque é certo, uma pessoa, ela é externa a você, sim, mas ela entra na tua vida, ela soma com quem você é. Então, ela faz parte da tua identidade a partir daquele momento em que ela passa a existir na tua existência. Então, assim, leva-se um tempo pra você entender. Você perde aquela pessoa da tua vida, vai doer. Estranho seria se não doesse. E a primeira fase é a negação, que é quando você não consegue entender o porquê daquilo tá acontecendo com você, o porquê você tá... Por que você teve que perder aquela pessoa? Porque ela deixou de existir na tua vida, seja numa situação de morte física, seja numa situação de morte sentimental, né? Quando você tem um relacionamento que chega ao fim. Gente, o processo não é diferente. Você vai viver as mesmas fases que você vive numa morte física, de uma pessoa que deixa de existir materialmente, naquele plano, no plano da Terra, e de uma pessoa que deixa de existir, tem que deixar, na verdade, de existir no teu coração pra deixar de ser real fisicamente. É meio que uma ordem inversa, pelo menos eu penso assim. Quando a gente perde uma pessoa por morte física, a gente tem que assimilar a perda e se adaptar a essa nova realidade. E quando é uma pessoa que tá viva ainda no plano da Terra, a gente tem que aceitar. Então, é também um processo de luto, é também um processo doloroso. Essas fases, a negação a primeira, e eu vou falar das próximas, elas acontecem simultaneamente, às vezes, pode acontecer ao mesmo tempo, ou alternando, não é nessa ordem necessariamente, tá bom? Segunda fase é a raiva, que é quando você culpa o universo, se culpa, se responsabiliza, você quer entender, quer dar um motivo para aquilo ter acontecido, e tem que ser externo, sabe? Você tem que externalizar aquilo ou se apontar de todas as formas possíveis. Terceiro ponto, a barganha, que é quando você começa a negociar aquela perda iminente, que tá por vir ou que já veio, você quer negociar. Ou se você tem uma pessoa que tá viva ainda, não pode mais fazer parte da tua existência emocional nesse momento, você quer negociar, tipo, meu Deus, mas e se eu fizer isso? Será que ela volta? Será que se eu for por ali
nananã, ou se a pessoa já morreu efetivamente, e se eu tivesse feito isso? E se, sabe? Essa é a fase da barganha. Quarta fase do luto é a fase da depressão, que é quando você tá conseguindo entender melhor aquilo, que aquilo realmente aconteceu, que não há negociação, que não há raiva, que não há negação, que vai fazer aquele fato mudar, e aí você fica mais retraído por conta de toda aquela situação, de todo aquele enredo. Quinta fase é a fase da aceitação, que é quando aquela perda, ela dói, mas ela não dói com tanta intensidade quanto antes. Ela tá sendo melhor acolhida por você. Gente, melhor que eu digo, não é que tá tudo bem, é que dói, mas tá mais organizado, entendeu? Aí dentro de ti. E assim, eu vivi esses estágios de forma alternada durante um tempo. Não foi uma coisa da noite pro dia que se curou, até porque se é da noite pro dia, tenho certeza que há algo de muito estranho nessa cura. Foi um processo, e eu digo que tem sido um processo, e será um processo daqui até o meu último dia de vida. Porque quando a gente perde uma pessoa, essa pessoa não deixa de existir. A memória dela fica no nosso coração, na nossa mente. E foi uma vida de uma construção com essa pessoa. Seja uma vida de 2 anos, seja uma vida de 15, como foi com a minha irmã. Não deixa de ser, é uma história, que formam-se memórias. Então isso tem que ser constantemente ressignificado para essa dor não doer tanto. E o que eu aprendi, né? O tema do vídeo é justamente esse. O que é essa dor? O que o luto me ensinou? Da importância que a nossa vida tem, essencialmente. Eu tava vendo um dia desses num vídeo que a morte é o cômodo da casa da nossa vida que faz a gente entrar de fato na nossa vida, entendeu? É o cômodo da nossa realidade que faz a gente entrar na nossa vida. O único lugar que faz a gente refletir a respeito do que é estar aqui nesse plano. E quando eu tive essa perda, eu passei a olhar para a vida com um olhar muito, muito mais nobre, muito mais diferente. A gratidão também é algo que eu aprendi muito lindamente com essa perda. Eu agradeço absurdamente ter tido a vida da minha irmã durante os 15 anos que ela teve aqui nesse plano, na minha. Sou muito grata por ela ter nascido aqui com a gente, por ter vivido essa experiência, por ter partilhado das experiências de vida dela, por ela ter somado na minha, por eu ter somado na vida dela também. Hoje é muito menos doloroso viver isso, é muito, muito, muito mesmo, gente. E eu aprendo que a gente é um ser de adaptação dia após dia. Tudo não digo, talvez não seja passageiro no caso da dor da perda, mas se transforma. Tudo se transforma dentro da gente. Toda transformação ela requer uma mudança muito drástica. Seja algo que é controlável pela gente ou não, mas requer uma mudança. Como também eu aprendi o valor que as pessoas têm na nossa vida, seja ela, a imagem dela, seja as pessoas que se foram, términos de relacionamento que eu tive também, que foram bem dolorosos, que eu vivi essas fases, mas essencialmente as pessoas que ficam aqui. Eu lembro que na perda dela eu tive um arsenal de pessoas que cuidaram de mim, gente que eu nem lembrava que fez parte da minha vida, da minha construção de mim, mas que já estava muito distante, que a gente não tinha mais tanto contato e voltaram só pra cuidar. Então, quanto um abraço, quanto um cuidado, quanto eu tô aqui com você, vale nessas horas. Gente, vale muito, vale demais. Se você é uma pessoa que tá perto de alguém agora, que viveu o luto, que tá vivendo, passando pelo processo do luto, não se sinta impotente por não saber o que dizer, por não dizer nada. Tenha certeza que só a sua presença naquele lugar, com aquela pessoa, faz toda a diferença. Faz toda a diferença, eu te garanto. Há uma riqueza muito grande por trás de toda essa dor. Há um amadurecimento muito real. Eu não entendo porque ela tenha que ter partido e eu não busco mais essa compreensão. Eu busco entender o que isso reflete na minha vida. O que eu posso aprender a partir dessa situação? E esse é o convite que eu faço pra você também. De todas as situações de perda que você já teve, seja de uma perda física, de uma pessoa que não existe mais aqui nesse plano, de uma perda sentimental, uma perda de um emprego, uma perda de algo que tinha um valor muito, muito essencial pra você. O que você pode extrair dessa perda? Eu te garanto que você pode extrair sábias lições disso
e você pode se tornar uma pessoa muito melhor a partir dessa situação. Basta você decidir por esse caminho. Certo, gente? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha agregado algo na tua história, na tua vivência. Se agregou, eu peço que você deixe seu curtir, eu peço que você comente também, porque você comentando, o YouTube ele vai entender que é um conteúdo de valor e vai mostrar para mais pessoas. Então interaja comigo aqui, se inscreva, ativa o sininho aí nas tuas notificações, pra gente estar sempre em contato, tá bom? Eu agradeço a tua audiência até aqui, fica com Deus, um beijo.